Olá, turma de Psicologia Experimental. Então, hoje vamos ter uma aula, de reforço, onde eu vou passar alguns conceitos de forma mais objetiva, comentando assuntos que são importantes para a nossa primeira avaliação de grau A. Quando nós falamos, de psicologia experimental, a gente tem que voltar para as primeiras escolas para entender de onde surgiu o behaviorismo. E não tem como a gente falar de behaviorismo sem entender as escolas que antecederam. Sem falar do Wilhelm Wundt, que foi o que criou a primeira escola de psicologia experimental, em 1889, onde ele fazia experimentos com pessoas para entender a percepção humana, a introspecção humana, os processos mentais dos seres humanos, onde ele apresentava estímulos e via como as pessoas reagiam a esses estímulos. O Wundt foi um dos precursores do chamado estruturalismo, que visava entender como a mente as estruturas mentais, como é que a mente funcionava. Depois o Edward Titchener, veio a contribuir para essa visão do Wilhelm Wundt, de que a mente ela tem estruturas, ou seja, a nossa mente tem uma parte que é de consciência, tem uma parte que é puramente de percepção, uma parte que é de linguagem, entre outras instâncias. E o Titchener, com seu estruturalismo, dando seguimento aos achados de Wilhelm Wundt, ele também fez experimento com pessoas para entender como que se dava a percepção, como se dava a consciência, como que a gente entende o mundo, apresentando imagens, sons, trabalhando com os conceitos da captação e percepção dos estímulos do meio, e vendo que tipo de representação isso trazia para as pessoas, de medo, de alegria, de tristeza, como as pessoas respondiam, a essas imagens, para entender como a mente funciona. Então, se tratava disso, esses laboratórios experimentais, iniciais, do estruturalismo, que visava estruturar, ver como é que a mente se estrutura. Dentro desse contexto, uma escola começou a se diferenciar, surgiu e se diferenciou um pouquinho do estruturalismo, de Wilhelm Wundt e de Edward Titchener, que é o funcionalismo americano, do William James. William James e o seu funcionalismo, eles também pregavam que existia um mentalismo, existia uma estrutura mental no ser humano, porém, ele entendia que essa estrutura por si só, ela não era o suficiente para a gente entender como o ser humano, reagia ao mundo, entender os fenômenos mentais do ser humano. E dentro do funcionalismo começou a se entender uma concepção de que existe uma relação do sujeito com o meio. O sujeito sempre vai estar respondendo ao meio, aos estímulos do meio. Então existe uma inter-relação, entre os nossos processos mentais e as demandas das contingências do ambiente, do meio. Então, essa foi a contribuição do funcionalismo. Tá? Então, aqui nós temos o funcionalismo, uma linha de investigação em filosofia da mente, segundo a qual a mente ou os estados mentais são caracterizados pelo papel funcional que exercem no sistema, independente do substrato físico. Então, aqui a gente começou a entender também a função da mente na relação com o ambiente, E veio trazer algumas mudanças, no contexto histórico que existia dentro da psicologia, que era muito ligado ao vitalismo, que considerava que existia uma energia, um espírito, que guiava os nossos processos mentais, não, ele começou a trazer uma concepção biopsicossocial, onde nós somos seres psicológicos, com estrutura mental, biológicos, com uma parte fisiológica, e social, que corresponde ao meio, às demandas do meio. Ok? Veio trazer alguns novos conceitos, como função,
né? Ou seja, o nosso comportamento ele tem uma função que visa atingir objetivos no meio, né? Uma estrutura, claro, aqui trazendo e reforçando que existe uma estruturação, né, na mente humana, né? Assim como existe uma estrutura fisiológica, existe uma estrutura da mente, aqui corroborando com o estruturalismo, e um processo de autorregulação, que nessa relação da nossa estrutura mental, as nossas estruturas físicas, nessa questão de função, de funcionalidade, da gente querer exercer uma função no meio, essa função visa a buscar a autorregulação, a saciar as nossas necessidades, através da nossa relação com o meio, jamais sem ter essa relação com o meio. Então aí foi um ponto de vista muito interessante, né, que depois o behaviorismo iria beber na fonte, né, porque o behaviorismo ele reforça muito fortemente o papel da inter-relação do sujeito com o meio, né, e o funcionalismo foi a primeira escola mentalista, pré-behaviorismo, que considerou esta inter-relação, tá? Levou em questão questões epigeneticistas, né, de que existe uma influência evolutiva nessa inter-relação do sujeito com o ambiente, né, na sua busca de autorregulação, né, levou em conta teorias de Lamarck, de Darwin, enfim. Ok? Eu estou pulando algumas coisas porque eu estou tentando aqui, então, para vocês fazerem um resumo de os aspectos mais importantes e relevantes, né, dos estudos para vocês. Aqui, claro, ele trouxe também, nós tivemos alguns outros autores dentro do funcionalismo, como Baldwin, o John Dewey, né, que trouxeram o papel adaptativo do comportamento, né? Então, existe uma inter-relação do sujeito com o meio, né? Nós não somos somente só introspecção, nós não somos só processos psicológicos, né? Aparelho psíquico. Não, nós temos uma relação com o meio. Como é que isso ocorre? Né? Nós temos um estímulo motivador para o nosso comportamento. Então, o meio acaba ativando o nosso comportamento, nossa forma de reagir e buscar autorregulação através de um estímulo que nos motiva, né? Que vai gerar uma situação sensorial, porque nós vamos captar esses estímulos do meio e vamos responder a eles. Então, o meio, o ambiente vai gerar um estímulo na gente. Nós vamos captar esse estímulo através de processos sensoriais, visão, audição, tato, olfato, gustação, e nós vamos responder. E a nossa resposta sempre vai ser buscando saciar as nossas necessidades no meio, buscando a autorregulação. Então, a nossa consciência vai ter sempre um papel de instância autorreguladora, buscando a gente saciar os nossos interesses, né? Buscando resultados que nos adaptem ao meio. Quando a gente fala adaptar ao meio, também lembra, por isso que eu falei lá antes do Darwin, né? Nós estamos sempre nos adaptando, então nossa evolução, nós buscamos uma adaptação ao meio. Entre esses conceitos, né, pré-behaviorismo, surgiu um psicólogo que depois viria a ser um teórico behaviorista, que é o Thorndike. O Thorndike elaborou a lei do efeito. Esta lei do efeito visava a concepção de que o ser humano ele tem uma tendência a, quando em uma relação, né, com o meio, sentir-se satisfeito, reforçado, gratificado, ele buscar repetir esses comportamentos que o gratificaram, né? E, no entanto, quando ele está numa relação com o meio que gera uma punição, uma aversão, algo ruim, ele tende a não buscar esses comportamentos que trouxeram sofrimento. A gente tende a se afastar desses comportamentos. Então, Edward Thorndike trouxe essa concepção que foi muito importante e depois viria a ser aproveitada lá no behaviorismo radical skinneriano. Aqui nós temos a lei do efeito.
E quando o behaviorismo começou a surgir, nós tínhamos uma busca na época incessante, até pelas correntes positivistas, que valorizavam aquilo que era comprovado cientificamente, aquilo que experimentalmente seria validado, né? Se buscava tornar a psicologia uma ciência possível. E para ser ciência tem que ter um objeto de estudo, e um objeto de estudo passível de ser medido, mensurado. E os processos mentalistas eram muito difíceis de serem mensurados, difíceis de serem captados, medidos, né? Então houve uma corrente de psicólogos que entendeu que a psicologia deveria ser mais objetiva, né? Com foco observacional no comportamento, porque o comportamento era mais passivo de ser observado, né? Então houve um rompimento com o mentalismo, né? E a busca por uma psicologia mais objetiva, né? Mais realista e pragmática. A gente vai trazer esses conceitos, né, também de realismo e pragmatismo. Quando se fala em psicologia objetiva, né, é uma crítica às incertezas da subjetividade, da mente, né? Poxa, eu não consigo medir direito a emoção, não consigo entender aquilo que não é palpável, que eu não consigo observar, ouvindo, vendo, né? Então eu teria que ter métodos mais confiáveis de mensuração. Então, vocês vão observar que no início da abordagem behaviorista, no behaviorismo metodológico, uma das primeiras coisas que o John Watson vai fazer vai ser a introdução de um método de observação do comportamento, né? Ou seja, de métodos confiáveis de mensuração. Então, isso a psicologia objetiva, né, veio a agregar. Na relação da psicologia comparativa, que a gente entraram as perspectivas evolucionistas da tendência autorreguladora, de que existe uma tendência do corpo, do ser humano buscar, né, do corpo humano sempre buscar a satisfação, o saciamento de necessidades no meio, na inter-relação com o meio, né? E isso começou com estudos com animais, observando o comportamento animal e comparando com o comportamento humano. E realismo e pragmatismo, né? O realismo acabou influenciando muito fortemente o behaviorismo metodológico e o pragmatismo, o behaviorismo radical. Por quê? O realismo uh, tinha uma tendência de querer descrever os fenômenos comportamentais. E isso o Ivan Pavlov fez muito bem através da observação dos fenômenos, né, do reflexo condicionado. E no pragmatismo a gente tenta entender a função de um comportamento, né? Ah, ah, por que um comportamento existe? O que ele busca modificar? O que ele busca saciar? Isso o condicionamento operante de Skinner, né, usou através do entendimento das qualidades do comportamento, né? O comportamento ele busca um reforço, né, reforçar alguém ou punir alguém. Existe uma função no comportamento, né, que tende a modificar o ambiente, né? Então, desta parte é o principal que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Vou cancelar aqui esta apresentação. Vou abrir uma próxima para a gente seguir a nossa discussão, tá? Reflexo inato. Dessa parte, vocês vão observar que eu pulei da apresentação dos autores. Os autores vocês têm que ler, conhecer a biografia, né? Nós temos ali um capítulo ali, uma apresentação onde eu citei alguns nomes que são importantes, tá? Então, cabe a vocês darem uma olhadinha. Reflexo inato. Então, o que é reflexo? É a inter-relação entre estímulo e resposta, né? Então, existe na relação com o sujeito, então o behaviorismo começou a trazer esses conceitos de reflexo, né? O que é o reflexo? É a relação de um estímulo com uma resposta, onde existe entre o sujeito e o meio, uma relação de ação e reação. O meio, o ambiente, vai nos estimular, e nós vamos ter um comportamento de resposta a esse estímulo, né?
Então, o estímulo é uma parte do ambiente que muda e nos influencia. E a resposta é o que isso vai mudar na gente, no nosso organismo, e como a gente vai responder a isso. Ok? Aqui nós temos um esquema que exemplifica: o S seria o estímulo do ambiente e o R a resposta. Alguns teóricos, e principalmente no início do behaviorismo, se considerava que existiam algumas respostas inatas, que a gente já nasce com alguns reflexos, algumas respostas que não seriam aprendidas. Porém, o próprio John Watson, durante o desenvolvimento do behaviorismo metodológico, abandonou essa visão, né, de que existe um reflexo inato. Seria tudo aprendido, né? Nos experimentos, até com o pequeno Albert, que eu apresentei num vídeo em sala de aula para vocês, né, se percebe que lá ele tenta explicar de que tudo é aprendido desde o nascimento. E o que seria magnitude e intensidade? Intensidade é a força do ambiente, da ação do ambiente sobre nós, né? É a força do estímulo. E magnitude é a forma, é a força da nossa resposta, como nós respondemos a esses estímulos do meio, tá? E geralmente é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a intensidade de um estímulo, maior tende a ser a nossa magnitude de uma resposta, né? Então, aí daí veio a lei da intensidade e magnitude, onde a intensidade do estímulo é diretamente proporcional à magnitude da resposta, né? Por exemplo, se tu tem um estímulo de calor e uma resposta que é o suor, se tu aumentar o calor, tu vai ter mais suor. Então, se o estímulo tem uma intensidade, né, de calor de 30 graus, o suor, a resposta, a magnitude, vai ser X de suor. Agora, se tu aumentar a temperatura para 45 graus, possivelmente a magnitude dessa resposta, o suor, vai ser muito maior. Ele vai aumentar de forma diretamente proporcional à intensidade do estímulo. Nós temos também a lei do limiar, ou seja, que existe um limiar de uma intensidade de estímulo que precisa ser suficiente para gerar uma resposta, né? Se a pessoa não captar o estímulo através do órgão dos seus sentidos, possivelmente ele não vai ter magnitude nenhuma de resposta, porque ele não conseguiu captar o estímulo do meio. Então, existem, às vezes, ações do ambiente que não vão gerar respostas, porque não foram capazes de serem captadas pelo organismo, e por isso não vai ter magnitude, né, de resposta. Então, precisa ter e para cada pessoa isso varia, tá? Precisa existir uma intensidade tal no estímulo que seja capaz de mobilizar o organismo do indivíduo para poder perceber e dar uma resposta de uma determinada magnitude, tá? Por isso ali o limiar não é um valor definido, porque varia de pessoa para pessoa, ok? Temos também a lei da latência, né? Que é a lei do intervalo entre dois eventos, né? Então, assim, é o intervalo entre a apresentação de um estímulo e a magnitude de uma resposta, né? Então, quanto maior a intensidade de um estímulo, menos a latência entre a apresentação desse estímulo ocorrerá. Eu vou explicar assim: quanto maior for a intensidade de um estímulo, mais rápido vai ser a resposta, tende a ser a resposta. Então, quanto mais rápido for essa inter-relação, menor vai ser o intervalo entre um e outro, né? Então, a intensidade, né, de um estímulo vai influenciar na rapidez de uma resposta e pode também afetar a duração de uma resposta, né? O tempo que tu vai responder, né, pode ser mais duradouro quanto maior a intensidade de um estímulo. Ok? Temos também outros dois fenômenos importantes, que é da habituação e da potenciação. O que é a habituação? É quando um estímulo ele é apresentado muitas vezes sucessivamente,
né? E quando isso ocorre com uma defesa do nosso organismo, a gente tende a se habituar, a se acostumar com aquele estímulo. E por se acostumar, a gente vai deixando cada vez mais de perceber. Por exemplo, se eu ficasse aqui a aula inteira fazendo um barulho assim, e dando aula para vocês, estão escutando esse barulho? Ok, devem estar escutando. Se eu ficasse aqui 8 horas dando aula, explicando a matéria com esse barulho, bom, no início seria um barulho chato, incomodativo. Mas, já como a minha fala é o principal na aula, a tendência do organismo de vocês é cada vez ouvir menos esse barulho, cada vez prestar mais atenção na minha voz e esse barulho praticamente sumir no ambiente, se tornar um som ambiente que tende a cada vez ser menos notado. Esse fenômeno nós chamamos de habituação. E potenciação é porque muitas vezes isso pode gerar ter o efeito contrário, né, de aumentar a magnitude de uma resposta. Eu posso estar aqui, ó, dando aula, um aluno me respondendo, fazendo perguntas, daqui a pouco o aluno pega e grita para mim: que saco esse barulho, a resposta é tal. Ou seja, a magnitude da resposta foi maior, mais forte, né, porque o barulho potenciou, né, trouxe uma potenciação. Outro exemplo, eu fazer uma pergunta para vocês, daí o aluno me responde. Daí eu pergunto de novo. Daí o aluno me responde. Daí eu pergunto de novo. Daqui a pouco o aluno me responde uma voz mais alta, gritando, né? Por causa que eu perguntei sucessivamente. Então, também pode ter uma potenciação dessa resposta. São dois fatores que são diferenciados, mas são dois fenômenos que podem ocorrer quando um estímulo, né, ele se torna sucessivo e apresentado de forma constante e sucessiva, tá? O reflexo e estudos das emoções, né? Então, claro, quando a gente fala, né, da condição de estímulo e resposta, né, nós temos que considerar que existe uma relação emocional, né? Existe uma relação de resposta emocional. Só que aqui no behaviorismo a gente vai entender como uma resposta fisiológica, né? Se alguém, um estímulo é me dado, um cachorro latindo, eu posso dar um grito, mas esse grito a gente não vai entender exatamente como uma emoção. A emoção como instância cognitiva, mental, né, mentalista. Não, a gente vai entender como uma resposta fisiológica, né? Porque um estímulo muito intenso pode gerar um aumento de frequência cardíaca, né, e várias sensações do nosso corpo que geram essa resposta de magnitude maior de enfrentamento ou né, de ataque e fuga. Né? Então existe uma... Aqui a emoção ela é considerada como uma reação fisiológica. Tá? Ok, pessoal? Bom. Terminando a nossa conversa sobre reflexo inato, eu vou compartilhar agora com vocês. Essa de reflexo inato acho que não ficou na tela, mas é apenas vocês abrirem a apresentação e acompanharem, tá? Este próximo aqui eu vou compartilhar a tela com vocês. Agora ok. Tá. Behaviorismo e o reflexo condicionado. Esta aqui foi uma das teorias, né, mais importantes para o surgimento dos estudos, né, do John Watson, que ele veio aprimorar. Né? O reflexo condicionado foi um experimento, né, foi um achado científico, né, do Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo, né, que em seus experimentos com animais, né, onde ele estudava o sistema digestivo dos animais, ele acabou, por coincidência, tendo um achado, né, dessa inter-relação. Que fenômeno é esse? Como é que ele ocorre? Né? Bom, o Ivan Pavlov, ele estava estudando como o organismo do animal reagia ao alimento, né? Através da secreção de salivas. Então, ele todo dia apresentava um alimento para o cachorro e o cachorro salivava uma quantidade X, né,
de salivação. O que ele começou a observar? Que antes de ele apresentar o alimento, o animal já salivava, né? Então, opa, só um pouquinho. Como que o animal pode estar salivando antes mesmo de eu apresentar este alimento? Daí, através das suas observações incessantes, ele percebeu que o animal acabou aprendendo que quando existiam outros estímulos associados, eliciados àquele estímulo inicial, que era a carne, o cachorro acabava associando os dois estímulos, né? Por exemplo, um sininho, né? O Ivan Pavlov, toda vez que ia chamar o cachorro para dar o alimento, ele tocava um sininho. Então, com o tempo, o cachorro acabou aprendendo que o sininho estava representando a hora de se alimentar, estava representando a carne, né? Então, bom, ele entendeu que para o cachorro, o sininho e a carne se tornaram a mesma coisa. Por isso que o cachorro, com o tempo, começou a não salivar só para a carne. Ele também começou a salivar para o sininho. E então ele criou uma teoria dando nome para esses fenômenos, né? Então existiria uma relação inicial que seria a apresentação de um estímulo para o cachorro, né? Que seria a carne, e a resposta de salivação por parte do cachorro. Esta carne apresentada, né? Esse alimento apresentado para o animal seria o estímulo incondicionado. E a resposta de salivação seria a resposta incondicionada. Ok? Por que incondicionada? Porque eles não estão associados, eliciados a nada. Existia uma relação inicial entre o alimento e a salivação do cachorro. Com o tempo, o sininho, que antes era um estímulo neutro, que não tinha nada a ver com essa relação, acabou se associando ao alimento. E esse processo de associação que o animal fez entre o sininho e o alimento, a gente vai chamar de condicionamento. Então, o sininho, que antes era um estímulo neutro, vai se tornar em um estímulo condicionado. Condicionado ao quê? Condicionado ao alimento. E a resposta de salivação do animal, do cachorro, para o sininho, vai ser uma resposta condicionada. Por que condicionada? Porque está associada, né, a um estímulo condicionado. Então, voltando, existe uma relação inicial, que é a apresentação de um estímulo, que é o alimento, um estímulo incondicionado, e a resposta de salivação, que é uma resposta incondicionada. Entrou um elemento neutro, um estímulo neutro, que é o sininho, que se associou à carne. Ao se associar à carne para o animal, ele se tornou de estímulo neutro, se tornou estímulo condicionado. E a salivação que o cachorro fazia para o sininho, antes de ver a carne, essa salivação para o sininho é uma resposta condicionada, ok? Este foi o grande achado de Ivan Pavlov, que veio trazer uma grande contribuição para a abordagem behaviorista. Vou compartilhar uma nova apresentação com vocês. Reforçando ali que a apresentação do estímulo inato, vocês abram a apresentação, é só acompanhar, tá? Acabei não abrindo aqui no modo de compartilhamento com vocês. Agora eu vou compartilhar com vocês a nossa última aula, que é do behaviorismo, né, watsoniano e skinneriano. Então nós vamos falar sobre condicionamento, reflexo e operante, tá? Por que reflexo e operante? Porque o condicionamento reflexo, né, ou reflexo condicionado, como vocês quiserem chamar, foi o achado do Ivan Pavlov, que o John Watson veio aproveitar na sua abordagem, né, do behaviorismo metodológico. E operante, que é o achado do Skinner, né, que se baseou muito nas pesquisas, né, do Tolman e do Thorndike. Então, aqui nós temos o John Watson, né, que foi um psicólogo americano que veio desenvolver o behaviorismo metodológico, tá? Ele veio reforçar essa divisão, né, esse rompimento com o mentalismo. Não existe mente, existe só
estímulo e resposta, só uma reação do sujeito ao ambiente, tá? Representado por esta lei aqui, estímulo, né, representado pelo S, e a resposta, né, que é o comportamento respondente. E veio trazer uma metodologia nessa análise, né, da relação do sujeito com o ambiente, né? Essa análise seria feita através da observação direta, né, desse fenômeno, da relação do sujeito com o ambiente, né, através de alguns testes psicométricos para medir, né, a intensidade do estímulo e a magnitude da resposta, através de números, né, através de questões observáveis e quantificáveis, através do método do relato verbal, porque ele considerava o verbo, a verbalização através da fala, um comportamento, né? Então, dizer é fazer, né? Dizer é comportar-se. E o método reflexo condicionado, né, que a gente acabou de falar, né, que foi o achado do Ivan Pavlov, que através disso se daria o aprendizado do ser humano. Um aprendizado, né, que vai ajudar o ser humano a resolver problemas no futuro, ou as questões fóbicas, os medos, né? Então, tanto as coisas boas, os bons aprendizados, como os aprendizados fóbicos, né? Então, seria tudo aprendido através de processos associativos. Após isso veio o Skinner a trazer uma contribuição. A contribuição do Skinner seria dizer que nós não somos determinados pelo meio. O John Watson dizia que nós seríamos organismos determinados pelo meio, apenas respondendo ao meio. E não, o Skinner veio dizer que não existe uma tendência do nosso organismo de querer satisfazer-se nesse meio e responder a este meio, né? Então existe uma inter-relação entre o sujeito e o meio. E ele trouxe a noção de reforço e de punição. Isso é muito importante, né? Eu vou trazer aqui um quadrinho, já vou explicar direto nesse quadrinho, né? Ou seja, como é que se dá essa relação de busca do sujeito de saciar suas necessidades, né, suas vontades nesse meio ambiente? Através da busca de gratificação, né? Ou da fuga da punição. Né? E por vezes nós temos o comportamento respondente ao meio. E por vezes nós somos o meio, buscando influenciar os outros, né? Através do nosso comportamento. Então, como é que se dá esse meio de influência entre o sujeito e o ambiente? Bom, nós vamos entender que quando alguém está numa função de estimulador, né? Quando nós fazemos parte de uma contingência do ambiente, né? Ou o próprio ambiente em si, que pode ser o sol. Então, o ambiente, quando eu falo de ambiente, pode ser o sol, pode ser a temperatura, pode ser um barulho, pode ser um animal, pode ser um outro ser humano, né? É um agente que gera um estímulo. E tem um sujeito que vai receber esse estímulo, que vai emitir um comportamento respondente. Só que esse estímulo ele tem uma classificação, ele tem uma qualidade, que pode ser um reforço ou pode ser uma punição. Né? Então, quando a gente fala reforço, a gente está falando de uma gratificação, de um estímulo que vem a gratificar, a recompensar um sujeito. Então, reforço é isso. Independente se positivo ou negativo, um reforço tem a intenção de gratificar e recompensar. Por quê? Porque o reforço tem o objetivo de que, através de um reforço ou de uma gratificação, vai se aumentar a probabilidade de um comportamento desejável ocorrer. Tá? Então, o reforço é isso. Eu gratifico, eu gero uma recompensa para o sujeito, visando o aumento da probabilidade de um comportamento desejável ocorrer. E como é que eu posso fazer isso? De duas formas o reforço.
o reforço ele pode ser positivo ou negativo. E, por favor, o positivo e negativo não quer dizer que é bom ou ruim. Positivo é eu apresento um estímulo prazeroso. E negativo significa eu retiro algo que atrapalha o sujeito. Por quê? Porque reforço quer ajudar a pessoa, quer gratificar a pessoa, para que a pessoa continue tendo um comportamento que tu acha que é positivo. Então, quando eu falo de reforço positivo, eu estou apresentando um estímulo prazeroso, porque é reforço, eu tenho que gratificar. E quando eu falo reforço negativo, eu retiro algo que está atrapalhando, porque a intenção do reforço é gratificar, é ajudar. Então, eu retiro, ou eu apresento algo bom, ou eu retiro algo que está atrapalhando. Isso é o reforço positivo ou negativo. Tanto o reforço positivo como o reforço negativo vão ter a intenção de gratificar o sujeito, para manter um comportamento desejável deste sujeito. Vocês me entendem? Né? No entanto, a punição, quando eu falo de punição, eu estou falando de um castigo. Aí a intenção muda. Punição, eu viso castigar o sujeito. Né? Eu quero castigá-lo. Por quê? Qual é a intenção desse castigo? É diminuir a probabilidade de um comportamento indesejável ocorrer. Eu castigo o sujeito, então eu dou um estímulo, né? É um estímulo para castigar, que visa a diminuição de um comportamento que eu não quero que ocorra, que é indesejável por mim. E eu posso fazer isso também de duas formas, através da punição positiva ou punição negativa. E lembrando, positivo ou negativo não é bom ou ruim, é apresento um estímulo ou retiro algo. Já como a gente está falando de punição e a intenção da punição, né, é castigar, se eu estou apresentando estímulo, se eu estou falando de punição positiva, né, eu estou falando de algo que visa atrapalhar o sujeito, punir, castigá-lo, né? Então, punição positiva, o que eu estou visando? Então, pessoal, né? Quando eu falo de punição positiva, eu peço desculpa pela interrupção, tive que resolver um probleminha aqui da minha cachorrinha. Punição positiva, já como a intenção da punição é castigar o sujeito, né? E a intenção é castigar para quê? Com que objetivo? Para diminuir a probabilidade de um comportamento indesejável ocorrer? Né? Então, se eu falo de punição positiva, o positivo que é? Se lembrem, eu apresento um estímulo. Esse estímulo tem que ser ruim para o sujeito, porque eu quero castigar. E se eu falo de punição negativa, a intenção ainda é castigar o sujeito. Então, punição negativa, eu vou retirar algo, mas vou retirar algo que o sujeito gosta, porque a intenção é puni-lo, né, visando a diminuição de um comportamento indesejável de ocorrer. Então, eu vou dar exemplos para vocês agora, importantes, que eu acho que podem ajudar, de reforço e de punição. Exemplo de reforço positivo. Eu estou namorando, né, e gosto muito da minha namorada e eu quero que ela continue comigo. O comportamento desejável é ela permanecer comigo namorando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e levar uma flor para ela. A flor, eu estou apresentando um estímulo, né, para positivo, para gratificá-la, né? Então, o que é o positivo? Estou apresentando um estímulo, visando gratificá-la, porque é reforço. Reforço positivo. Eu apresento um estímulo que visa gratificar, para aumentar a probabilidade dela seguir comigo. Agora vamos dar um exemplo de reforço negativo. Ok? Eu vou lá na casa da minha namorada e eu quero que ela continue comigo. Né? Então, de novo, eu tenho o mesmo objetivo. Quero que ela
Quero manter um comportamento desejável que ocorrer, porque isso é o que o reforço faz. A gente gratifica a pessoa visando a manutenção de um comportamento desejável seguir ocorrendo. Então, como é que eu faço daí no reforço negativo? Vou dar um exemplo. Eu chego lá e ela diz, não vou poder sair contigo porque eu tô cheia de trabalho para fazer. Eu olho para ela e falo assim, não, deixa que eu vou te ajudar a fazer. O que eu tô fazendo? Eu tô retirando o trabalho grande, cara. Eu digo assim para ela, olha, deixa comigo que eu faço para ti esse trabalho amanhã. Vamos sair. Dela sair comigo. Ou seja, aumentou a probabilidade do comportamento desejável que ela continuar comigo. E como é que eu fiz isso? Através de um reforço negativo. Eu retirei algo que era desprazeroso, que era o trabalho que ela tinha que fazer. Eu disse, não, deixa que eu faço. Agora, exemplo de punição. Punição visa o castigo, para diminuir a probabilidade de um comportamento indesejável de ocorrer. Então, digamos que eu tenho um filho que tem que estudar para a prova, mas ele está jogando videogame. Então, ele está tendo um comportamento indesejável. Porque o comportamento desejável seria estudar, mas ele está jogando videogame. Então, eu quero puni-lo, quero castigá-lo pelo comportamento indesejável que é jogar videogame. Né? Então, o que eu faço? Posso fazer de uma forma positiva ou negativa. Ok? E como é que eu faço isso? Lembrem-se, punição, intenção é castigar, visando a diminuição de um comportamento indesejável. Então, como é que eu faço uma punição positiva? Positivo é apresento um estímulo, né? Positivo, lembrando, positivo significa apresentar um estímulo, e negativo eu retiro um estímulo. Então, punição positiva, já como a intenção é castigar, eu vou apresentar um estímulo ruim, que gera dor no sujeito. Então, o que eu posso fazer? Vou lá, meu filho arrio as calças e começo a dar palmadas na bundinha com chinelo. Estou acrescentando a dor. Punição positiva, visando a diminuição do comportamento indesejável, que é ficar jogando videogame quando deveria estar estudando. Ou punição negativa. Como é que a gente faz a punição negativa? A intenção ainda é castigar, mas daí eu vou retirar um estímulo. Eu vou retirar algo que é prazeroso. Por quê? Porque na punição a intenção é castigar. Então, punição negativa, eu retiro um estímulo prazeroso. Eu vou lá e pego o videogame e digo, só te devolvo depois que tu estudar. Retiro o videogame, por quê? Porque eu estou visando também a diminuição do comportamento indesejável, que é ficar jogando quando deveria estar estudando. Ok? Então, esses são exemplos que vocês podem pensar e refletir. Ok, pessoal? Desejo um bom estudo para vocês. Espero que essa aulinha, né, de reforço tenha, de alguma forma, colaborado para vocês.